Grammy Tomokes é burro, o personagem mais burro de Bleach. O Quincy que é simplesmente idiota. Essas são algumas das frases faladas por algumas pessoas no fandom quando o assunto é o Grammy. Mas será mesmo que ele é de fato burro? Quem ele realmente é? O quão insano é o seu poder? Ele realmente perdeu para o Zaraki? Ele realmente é o Starnater mais poderoso? Bom, nesse vídeo você vai descobrir todas as respostas que precisa saber sobre esse incrível Quincy, que aparece pouco, é verdade, mas que tem detalhes impressionantes que vão explodir sua mente. Então vem comigo nessa jornada sobre quem é Grammy Tomokes e o seu poder insano em Bleach. Assim como são insanas também as promoções dos volumes de Bleach Remix na Amazon, que eu deixei na descrição aqui desse vídeo para vocês já irem direto para a página oficial e não perderem uma oportunidade única dessa, né? Link na descrição. E galera, Grammy Tomokes é o Starnater da letra V, que significa o visionário. E assim como a maioria dos Quincy's de Bleach, o conhecemos durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos e não ficamos com ele por muito tempo na obra, mais precisamente entre os capítulos 572 e o capítulo 579, o que é uma pena porque ele não é somente um personagem insanamente poderoso, mas também é uma existência bastante interessante e até que complexa, mas que eu entrarei em mais detalhes um pouco mais à frente no vídeo, porque como esse vídeo é uma análise completa, iremos fundo na sua personalidade, participação na obra, poderes e também sobre o mistério se ele é realmente ou não o cérebro do Rei das Almas. Parte 1. Quem é Grammy Tomokes? Grammy é um Quincy que se orgulha demais do seu poder e acredita que a imaginação é a maior força do mundo. Afinal, como sabemos, não existe limites para a imaginação e principalmente uma mente criativa. Porém, apesar desse pensamento muito bonito, eu diria, as ações do Grammy vão pelo lado oposto, principalmente quando ele é cruel com seres criados por ele, como o Quincy que batalhou contra Yashiro, o Guanel Lee, que eu falarei sobre ele mais à frente no vídeo, e também com outros Starnaritas, como é o caso da Liu Totô, num flashback que vimos durante uma novel de Bleach, a novel do Izagi Shuhei, quando o Grammy acredita que todos são egoístas, mesmo que a Starnarita da letra G tenha mostrado gentileza quando ele a salvou de um Shinigami, algo que pode nos mostrar até um pouco do outro lado da guerra, vendo um pouco a situação pela ótica dos Quincy's. Além disso, vale comentar que todo esse comportamento do Grammy se deve também ao fato de que Yhwach o prendia numa jaula nas profundezas do Sylvan e Van der Reis, porque considerava ele perigoso, algo que a gente viu de fato no seu combate com Zaraki, visto o quão insano ele ficou no seu modo de agir com o decorrer da batalha, parecendo até mesmo que estava sob efeito de alguma droga por causa da adrenalina da batalha, algo que foi refletido também em Hikone, o Bujino, um ser híbrido que teve o cérebro do Grammy utilizado como um meio de trazer consciência ao ser híbrido criado por Tokinada Tsunayashiro, também na novel do Izagi. Parte 2, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, e a participação do Grammy na guerra é basicamente sua batalha contra Zaraki. Porém, se levarmos em conta o seu poder da imaginação, que o torna até mesmo capaz de criar outros seres vivos, podemos considerar que a sua participação na guerra contra os Shinigamis é até maior, e começa de fato durante a primeira invasão da Sereitei, onde ele criou um Quincy chamado Chaz Domino, aquele Quincy que atacou os membros da 12ª divisão e que recebeu um ataque do Ichigo logo quando o protagonista conseguiu sair da jaula feita por Kyuubi. E ele também entra em confronto com Kira Izuru, em uma pequena novel que conta a história de como o tenente da 3ª divisão sobreviveu, mas irei comentar melhor sobre isso em outra parte do vídeo também, porque seguindo com a participação do Starnarita em si, Grammy criou Guanel Lee no início da 2ª invasão e fez a sua criação atacar a tenente da 4ª divisão e a então tenente da 11ª divisão, a Yashiro. Porém, como a manifestação do poder foi derrotado, ele decidiu se mostrar para o terror das Shinigamis e também para nós leitores, porque depois que ele transforma os ossos da Yashiro em biscoito facilmente, o único pensamento que passa pela cabeça é que vai dar uma M muito grande. Porém, como o Bleach é um shonen, a gente já esperava que o Zaraki fosse chegar ao local provavelmente, algo que realmente acontece e que nos entrega um confronto simplesmente épico, porque já mostrando o seu poder de observação, mesmo sendo inexperiente em combate, o Grammy nota a força do Zaraki pela sua presença e diz que já esperava isso. Afinal, os Quincy's têm vasta informação sobre seus inimigos e um potencial de guerra como Zaraki não seria diferente. Grammy já demonstra seu insano poder desde o início e eleva o solo até criar uma enorme estrutura que ele chama de, entre aspas, palco para o combate, o palco perfeito para o capitão mais forte do GT13 naquele momento e o Starnarita mais forte, segundo o próprio Quincy. E novamente o combate é absolutamente insano. Zaraki até tenta cortar o Grammy, porém sua espada é parada, porque o corpo do Quincy agora é mais resistente que o aço mais forte, algo fora da lógica. Porém, como o Zaraki também segue pelo mesmo caminho, ao pressionar um pouco mais, o Shinigami consegue cortar
cortar o ombro do inimigo, contudo, com a simples imaginação, ele cura seu ferimento. Ao imaginar que os ferimentos causados pela espada do Zaraki foram curados, um poder que deixa Zaraki realmente interessado no oponente, principalmente quando Grammy revela sua personalidade arrogante ao dizer que acabará com ele sem nem mesmo levantar um dedo, algo que vira basicamente um showcase dos poderes do Quincy da letra V, com ele criando lava para atacar o Kenpachi ou colocando dentro de uma bolha d'água e o jogando dentro de uma fenda no chão. Momento esse em que podemos notar a sua inocência em batalha por pensar que o inimigo tão poderoso havia sido derrotado tão facilmente. E é aqui, a partir desse ponto, que o Grammy começa a passar de um personagem genérico com poder roubado para um personagem de fato interessante. Porque quando o Zaraki o desafia de volta, o Quincy se vê numa situação que nunca havia passado antes. Alguém havia o desafiado. E a partir daí, a emoção da batalha começa a tomar conta do Grammy. Ele se mostra bem mais parecido com o Zaraki do que pensa. Uma força da natureza colossal que não poderia ser parada por quase ninguém. Uma existência que um pouco mais à frente no combate se mostrou extremamente perigosa, e não apenas para todos ao seu redor, como quando ele imaginou um meteoro gigantesco que iria destruir a Seireitei por inteira se não fosse o Zaraki, mas também é uma ameaça para ele mesmo, porque no momento em que o Zaraki começa a atacá-lo sem parar rapidamente, e ele não consegue entender, porque não é capaz de parar a lâmina do Kenpachi, Grammy começa a pensar que irá perder e que irá morrer. Algo que para qualquer pessoa comum seria apenas um pensamento ruim de se ter. Para o Grammy, poderia se tornar realidade. É um descuido e tudo poderia acabar. E sério, eu mesmo nem conseguiria imaginar o quão estressante e tenso deve ser existir assim, principalmente no meio de uma batalha em que incertezas provavelmente passam por sua mente, principalmente se o adversário for o Zaraki. Além disso, é nesse momento em que o Grammy cria um clone seu para fortalecer sua imaginação. Cria o meteoro que eu já mencionei nesse vídeo, no maior estilo Madara em Naruto, que é eventualmente, como eu também já falei anteriormente, é cortado pelo Zaraki, mas que seria apenas o começo do verdadeiro insano poder do Quincy, porque ele cria ainda mais clones dele mesmo e cria algo sem forma. Ele cria um vácuo no espaço em volta do Zaraki, que iria dar sim um fim ao Kenpachi, até que o capitão de Bleach decide cortar um clone dele, que acaba desestabilizando todos, e assim é o começo da derrota do Stanrite, que faz muitos dizerem que ele foi burro, um erro que até eu mesmo cometi no passado, somente porque ele vendo um Zaraki como um monstro e estava decidido a vencê-lo de qualquer forma, acabou tomando a decisão de se transformar no Shinigami, e começa a ter seu corpo destruído por não aguentar tamanho poder, algo que poderia ser evitado se ele tivesse primeiro fortalecido o seu corpo, algo que mostra claramente não uma burrice, mas sim uma inexperiência e até uma certa ansiedade para resolver as coisas rapidamente, sem antes passar pelo processo correto. Uma característica inerente ao personagem que foi mostrada durante o combate e que torna coerente a ação dele, uma ação que claramente não dá a vitória ao Zaraki, que na minha opinião o Grammy perdeu para si mesmo, mas que ao mesmo tempo exalta o poder monstruoso do Kenpachi e também do próprio Grammy, porque o Zaraki já estava extremamente machucado depois de ficar preso no vácuo, e também mostra que ninguém que enfrentou Grammy pôde vencê-lo, ninguém além dele mesmo. Parte 3, o cérebro do Rei das Almas. Após a sua morte e combate contra o Zaraki Kenpachi, é revelado que o, entre aspas, corpo do Grammy era em si um cérebro, e por causa disso, aparentemente até seu próprio corpo era um produto da sua imaginação. Além disso, após a batalha, o cérebro inerte dele foi confiscado por Tokinada Tsunehashiro, que passou a usar o poderoso cérebro como um componente central para criar o híbrido artificial Hikone Ubojino, que foi criado para ser o novo Rei das Almas. E é durante essa novel que é deixado implícito que o Grammy é em si o cérebro do Rei das Almas, assim também como vimos outras partes do Rei das Almas, como Jared Valkyrie, Pernida Punk Jazz e também o Mimihage, algo que faz muito sentido para falar a verdade, e que eu acredito sim que deve ser isso mesmo, algo que deixa os poderes do Rei das Almas em seu auge ainda mais absurdo, já que se isso se confirmar, sabemos que os poderes de outras partes são próprias delas e não vêm do Rei Quincy, algo que possivelmente indica que o Rei das Almas também teria esses poderes combinados, e é algo que eu não sei vocês, mas para mim me deixa com mais vontade de um dia ver o Rei das Almas em ação, nem que seja em um flashback, embora ache difícil acontecer. Contudo, como não temos uma confirmação oficial ainda, devemos levar tudo isso como especulação, mas algo que você nem deveria estar especulando e já devia ter feito, caso não tenha feito ainda, é deixar o like se tá gostando do vídeo, porque isso ajuda demais o meu trabalho, e também se inscreve para não perder os próximos
próximos vídeos de Bleach, beleza? Porque agora iremos fundo em todos os poderes e habilidades do Grammy. Como um Star Narita, o poder espiritual do Grammy está em um nível comparável ou maior do que um Shinigami de nível capitão, algo que é confirmado em sua batalha contra o Zaraki, que tem uma Reiatsu monstruosa e que até mesmo faz ele brandar que é o Star Narita mais forte. E seu poder é temido até mesmo por outros Quincy's de elite, como o Jugran e o Husky Neklevar, além de também ter deixado o Zaraki, que havia despertado o seu verdadeiro poder após a sua luta contra o Nohana, em um estado em que até mesmo Quincy's mais fracas, como as Bambis, por exemplo, tivessem condições de mandar o Kenpachi de arrasta pra cima depois do confronto. Pepe, o Star Narita da letra L, acredita que Grammy é um monstro e deveria ser mantido preso. Na novel do Izagi, é mostrado que Ryutoto Lamped até mesmo acredita de verdade que o Grammy era capaz de derrotar a todo o Gotei 13 sozinho, depois que Yamamoto foi derrotado, embora honestamente eu não acredite que seja verdade, já que o Zaraki sozinho quase foi capaz de derrotá-lo. Como um Quincy, Grammy pode usar a habilidade mais básica deles, que é a capacidade de manipulação de Heishi, onde ao absorvê-lo e combiná-lo com seu próprio Hiroku, ele pode criar armas. Também mostrou um Hirenkyaku, a técnica de velocidade dos Quincy's, bastante rápido, e foi capaz de se esquivar sem esforço de um ataque surpresa da Yashiro, e também foi capaz de acompanhar a velocidade do Zaraki até certo ponto. A sua Shrift, como sabemos, é a letra V, que significa The Visionary ou o Visionário, como eu já mencionei ao longo do vídeo, e é basicamente o poder da imaginação, que segundo ele e a Ryutoto, o fato do Yurabara ter prendido ele em uma cela por muito tempo acabou atrofiando sua imaginação, impediu o poder de atingir todo o seu potencial, embora ele tenha mostrado diversas variações de uso contra o Zaraki, onde além dos que eu já citei anteriormente, Grammy pode criar pilares de aço usado para atacar e defender, pode criar uma mão gigante feita de pedra aparentemente, e também criou armas como metralhadoras e mísseis. Contudo, o maior poder de Grammy, como também já vimos no vídeo, é a criação de vida, seja clones seus ou outros seres diferentes com sua própria personalidade e poderes, como por exemplo os Quincy Chaz Domino e o Guenel Lee, onde irei explicar o poder de cada um. Então vem comigo, porque iniciando pelo Chaz Domino, seu poder é a viabilidade, que permitiu que o Chaz substituísse cada parte do seu corpo imaginário por partes reais formadas a partir de Heishi, e assim ele foi capaz de escapar do controle do Grammy, algo que fica um pouco difícil de detalhar aqui, já que não temos tantos detalhes sobre o uso dela em combate, mas fato é que após isso, o Grammy deixou o destino de Chaz para ele mesmo devido à sua falta de interesse no Quincy, e por causa desse acontecimento, Yurabara concedeu a Chaz a letra grega Sigma, e o recebeu como um Star Narita. Agora já no caso do Guenel Lee, o seu V significa The Vanish Point, ou ponto de fuga, onde Guenel é capaz de se tornar totalmente imperceptível e pode desaparecer da percepção visual e mental à vontade. Ao desaparecer, seu oponente nem se lembra de atingi-lo, como por exemplo quando a Yashiro instantaneamente se esqueceu dele após desaparecer. O ponto de fuga funciona através de 3 versões separadas. A primeira faz com que a, entre aspas, aparência do Guenel desapareça, tornando-o incapaz de ser visto. A segunda versão faz com que a sua presença não possa ser sentida, e por causa disso, quando a forma dele começa a desaparecer, a sua existência não está mais no local de antes, e isso faz com que o inimigo tenha apenas a sensação de ter atingido após a imagem que é vista. E ao mudar da versão 2 para a versão 1, Guenel pode permanecer invisível enquanto ataca seus oponentes. Além disso, como ele pode ficar alternando entre essas duas versões, ele é praticamente intocável em combate. E por último, a versão 3, que faz com que a existência dele de fato desapareça de dentro da mente dos outros, fazendo com que eles esqueçam que ele já existiu. Além disso, ao concentrar toda a sua pressão espiritual em desviar rapidamente de um golpe, Guenel não apaga o seu ser, mas sim reage momentaneamente com uma velocidade que supera qualquer velocidade de reação que o seu oponente possa ter. E isso permitiu que ele escapasse por pouco de ser partido ao meio pelo corte da Zanpakutou da Yashiro, e saiu apenas com o corte leve em seu rosto, um poder extremamente insano. Contudo, como todo grande poder tem uma fraqueza, no caso do Grammy não é diferente, e se ele desviar sua atenção do alvo afetado pelo seu poder, ele pode voltar ao que era antes, como vimos acontecer com os ossos da Yashiro. Como mencionei anteriormente, Grammy precisa tomar muito cuidado, porque ele pode causar sua própria morte se a imaginar. Esquecer de endurecer seu corpo com a imaginação também o torna vulnerável a danos se ele não deixar o Blood Vein ativo. Além disso, Grammy não demonstrou ser capaz de matar o inimigo ao imaginar sua morte, porém acredito que deve existir um limite para isso, como o nível de Reiatsu, por exemplo, já que o personagem não tentou fazer isso em nenhum momento de sua curta porém épica
participação na Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Parte final, conclusões. E chegando aqui, já respondemos quem é Grammy, qual o seu poder insano, falamos sobre o mistério dele possivelmente ser uma parte do Rei das Almas, desmistificamos o conto popular de que ele é burro, quando na verdade não é, mas resta saber uma coisa: ele é de fato o Istadnritter mais forte? Bom, sabemos que em Bleach existem várias habilidades roubadas, contudo existem vários fatores que devem ser combinados para se chegar realmente à conclusão se o personagem é o mais poderoso de tal organização ou não, como por exemplo Heiatsu. E ainda mais no caso dos Quincy's, também devemos considerar manipulação de Rishi, Heiren Kyaku, uso de Blood, enfim, uma série de fatores. E olhando para todo o conjunto da obra e também para os feitos do personagem durante o combate dele contra o Zaraki, que foi o personagem mais poderoso que ele enfrentou, na minha opinião, ele é sim um dos Quincy's mais fortes, porém não é o Istadnritter mais forte. E o personagem brandar isso é até interessante porque tem total correlação com ele, seja a sua personalidade ou até mesmo sua habilidade, porque dependendo da tradução, o The Visionary pode significar também o sonhador. E como a gente sabe que as letras dos Quincy's têm muito a ver também com a personalidade e propósito do personagem em si, se a gente olhar bem pro Grammy, a gente pode interpretar que ele realmente tinha um desejo de ser o mais forte. Não que ele não fosse extremamente roubado, até porque se não fosse o próprio Rei Quincy, não teria prendido ele na jaula, algo que não prendeu apenas o Grammy fisicamente, mas também mentalmente, o que de fato acabou nerfando o personagem, porque como ele próprio estabelece, ficar preso por muito tempo acabou atrofiando sua imaginação. E isso a gente pode fazer um paralelo sobre como a mente da gente e a nossa imaginação pode e deve ser uma de nossas forças, mas assim como acontece com o Grammy também em determinado ponto da batalha dele contra o Zaraki, e que também foi um dos responsáveis por sua derrota, é que a nossa mente também pode ser a nossa prisão. A nossa mente também pode ser a nossa maldição se a gente não controlar bem os pensamentos e também como estimulamos eles positivamente. Porque como diria o pensador Harvey Eker, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem aos resultados. Em fato, algo que a gente pode até acrescentar aqui para idealizar essa visão do Grammy realmente ser um sonhador é que a sua principal forma é parecida muito com uma criança, já que crianças são vistas sempre como muito sonhadoras e que desejam sempre ser os melhores em algo, idealizam seus futuros, mas que muitas vezes se perdem no meio do caminho porque não trabalham bem seu mental. Às vezes, até mesmo como o próprio Grammy, caem por falta de experiência, caem por causa de ansiedade em chegar em determinado objetivo rapidamente, sem antes passar pelo processo mais natural. E quando a gente olha por esse lado, a gente consegue perceber que o Grammy de fato tinha o desejo de ser o Istadnritter mais forte, e de fato ele tinha todo o potencial e poder para isso. Porém, infelizmente, ele não atingiu todo o potencial que poderia alcançar. Mas enfim, galera, essa foi a minha análise sobre o Grammy Tomokes, um dos Quincy's mais poderosos de Bleach. O que vocês acharam? Curtiram o personagem? Acham que ele foi burro na batalha contra o Zaraki ou não? Eu particularmente acho que não, mas me conta aí nos comentários que eu vou gostar de saber a opinião de todos vocês, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!